Salve, salve meus parças e minhas parças, o meu nome é Wender, hoje é dia 16/4/2024 e começa agora mais um programa. E aí, como que vocês estão? Tudo da hora, legal? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ataque sofrido por Israel ali por parte do Irã. Vamos atualizar vocês também sobre a treta aí do Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Também tem os vereadores ali que estavam envolvidos com organização criminosa. E separamos também a notícia de trabalhadores que estavam sendo pagos com pedras de crack. Tudo isso você vai ouvir depois do nosso intervalo. Na madrugada do sábado, dia 13/4, o Irã mandou drones com mísseis para atacar bases militares, instalações militares de Israel. Clarões foram vistos ali no céu de Jerusalém e o caralho a quatro. Segundo o Irã, esse ataque foi apenas uma resposta a um ataque feito por Israel na Síria no dia 1º de abril, onde 13 pessoas foram mortas. Esse ataque que foi feito na Síria no dia 1º acabou acertando o consulado do Irã que fica lá na Síria. Então esse ataque aí que o Irã acabou fazendo a Israel foi apenas uma resposta a esse ataque. No ataque de Israel contra a Síria no dia 1º, 13 pessoas foram mortas, inclusive um maluco fodão do exército lá, tá? Eu acho que por isso até foi motivado aí a ter essa resposta. Já no ataque do Irã contra as instalações militares de Israel, apenas uma criança de 10 anos ficou ferida e uma base do exército israelense foi levemente atingida. Muitos desses mísseis disparados pelos drones, e inclusive os próprios drones, conseguiram ser interceptados pelo poderio aí de Israel. Pelo menos 9 países estiveram envolvidos na escalada militar com projéteis disparados do Irã, Iraque, Síria e Iêmen. E esses mísseis e drones aí foram abatidos por Israel, Estados Unidos, França e Jordânia. Segundo o canal israelense N12 News, o gabinete de guerra israelense discutiu opções de resposta de modo a evitar a escalada do conflito. Um tenente-general do exército de Israel confirmou nesta segunda-feira, dia 15, que o país vai revidar o ataque do Irã. Ainda não está claro como se dará essa retaliação e se ela poderá escalar o conflito, né? Nessa segunda-feira também, dia 15, o porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Kirby, afirmou à rede nacional americana CNN que respeita que a decisão sobre a resposta seja de Israel, mas enfatizou que o presidente dos Estados Unidos deixou muito claro que não quer uma guerra com o Irã, não procurará ampliar esse conflito e não quer ver que as coisas piorem. No domingo, Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e afirmou a aliança dos Estados Unidos com o país, mas disse que não participaria de uma retaliação contra o Irã. Eu acho que acompanhando aí todo o desenrolar dessa treta de Israel com a Palestina também e tudo mais, já era esperado que eles iam revidar de alguma forma. Também não acredito que eles vão fazer isso para poder aumentar essa guerra, esse conflito, mas não iam deixar barato também. Não temos mais atualização aí referente aos ataques de Israel contra a Palestina. Não sabemos se o Irã vai se intrometer também nessa guerra aí. Pelo que foi visto, esse ataque do Irã contra Israel foi por conta deles terem acertado o consulado do Irã lá na Síria. Não temos mais atualizações aí do Irã também. O que foi falado até agora é que eles não fariam mais ataque, que o ataque foi esse daí mesmo. Esse ataque do Irã, ele foi planejado, tá? Ele foi informado à ONU. Eles chegaram a falar qual era o alvo, né? E qual era o poder militar ali que eles estavam usando para poder fazer esse ataque. Então acabou dando tempo ali, sim, de Israel se precaver e se proteger de certa forma. Tanto que a maioria desses mísseis e drones foi interceptado não só por Israel e por outros países também, e acabou não
atingindo muitas coisas. O gasto dessa defesa que Israel fez custou aí cerca de 3 bilhões. Por mais que não tenha tido perca em vidas e bases militares e tudo mais, o custo financeiro dessa defesa acabou sendo muito alto, o que justifica até essa resposta aí que Israel quer ter contra o Irã, né? Vamos aguardar aí para ver se vai ter alguma retaliação. O Israel já é movido meio que à vingança mesmo, né? A gente tá vendo aí esses casos contra a Palestina, então acredito mesmo que eles não iam deixar impune esse ataque que Israel acabou sofrendo por parte do Irã. Mano, e a treta do Xandão com o bilionário dos robôs, Elon Musk? Pra quem não tá acompanhando aí as tretas, né? O Xandão ameaçou suspender o aplicativo do X, né? Caso o Elon Musk não cumpra ordens referentes às relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de algum tipo de conteúdo e a remoção ou bloqueio de contas da plataforma. O que o Alexandre de Moraes está investigando é sobre uns perfis que estavam envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Nesse meio termo aí, teve uma galerinha que foi falar lá com o Elon Musk para poder falar que tava sofrendo censura aqui, que era a ditadura do Brasil e os caralho a quatro. O Elon Musk, ele começou a se pronunciar lá no Twitter falando que o Brasil estava passando por uma ditadura e que o Alexandre de Moraes era um ditador, que tava censurando a galera e tudo mais, mas na verdade tava investigando esse pessoal aí que tava envolvido nos atos golpistas do 8 de janeiro. Qual que é a fita? Qual que é a atualização do dia? O Elon Musk queria meter o louco aí e não fazer porra nenhuma, mas a Câmara dos Estados Unidos intimou o antigo Twitter, o X, né, a apresentar essas informações pro STF. O judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimou o X, antigo Twitter, né, a prestar informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal Brasileiro no que diz respeito à moderação de conteúdo. Isso aí foi um comunicado que a própria rede social soltou. Segundo a nota, a plataforma respondeu os questionamentos com o objetivo de cumprir as obrigações de acordo com a legislação americana. No meio dessa treta toda aí, o Elon Musk, via Twitter, chamou Alexandre de Moraes de ditador e falou que o ministro tinha o presidente da república na coleira. Por conta disso daí, dessa treta toda, né, eu acho que o governo tem que acabar tomando um lado aí, um partido, alguma decisão, alguma coisa. Quando foi na sexta-feira, dia 12, o governo acabou suspendendo a formalização de novos contratos de publicidade com a plataforma. E aí o governo sustenta a suspensão, que foi baseada em uma norma da Secretaria de Comunicação Social, que restringe a veiculação de anúncios governamentais em canais que promovem desinformação. A suspensão não tem prazo ainda para terminar. A medida está vigente até que o Planalto decida sobre um possível embargo permanente aí à plataforma ou não. Então, tipo, beleza, suspendeu aí, mas eles ainda vão decidir se vai colocar uma moeda ali para fazer campanha, né? Alguma parada assim, anunciar as paradinhas ou não. O presidente Lula, ele criou já um perfil numa outra plataforma que é concorrente do antigo Twitter, o X, que é a Blue Sky. Tem outra plataforma que é concorrente também, que é a do Instagram, né, o Threads. Não vingou. Tinha-se no início, quando foi lançado, uma expectativa muito grande de que ia substituir o Twitter, que aquela ali não ia ser a rede do ódio e tudo mais, mas acabou não vingando. Pode ser que depois, sei lá, se acabar suspendendo o aplicativo aí no Brasil, as pessoas comecem a migrar pro Threads ou pro Blue Sky, mas até o momento o Twitter continua liderando, né, essas redes sociais que são mais de texto, vamos dizer assim. Resumindo, o Elon Musk acabou peidando aí pro STF, né? Ele falou que ia fazer aquilo e aquilo outro, mas o jurídico do Twitter acabou brecando ele aí de tomar qualquer decisão, acho que
mais compulsiva e tudo mais, né? E é isso, galera. Vamos aguardar aí pra ver qual vai ser a próxima bosta que esse maluco vai fazer. Se o Xandão vai suspender o Twitter ou não vai aqui no Brasil. E enquanto isso, vamos aí, né? Vamos criar o perfil no Blue Sky, né? Vamos falar de mais um caso de analogia à escravidão na região do Sul. Trabalhadores de pedreira clandestina no Rio Grande do Sul recebiam pedras de crack como pagamento. Essa foi uma operação que ocorreu na terça-feira agora, hoje, dia 16, né? 3 pessoas foram resgatadas de situação semelhante à de escravidão e 6 pessoas foram presas durante essa operação em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. A descoberta aconteceu durante uma operação na área rural de Taquara. 3 pessoas foram localizadas em alojamentos improvisados e então resgatados. 6 pessoas foram presas. Entre essas 6, uma delas é aquela que seria responsável pelo recrutamento dos caras. O homem apontado pela polícia como recrutador dos trabalhadores negou que estivesse explorando aquelas pessoas. Além disso, afirmou que pagava R$100 por dia a elas e quando foi questionado se elas tinham carteira de trabalho assinada, ele permaneceu em silêncio. Então, os próprios trabalhadores ali, quando eles foram interrogados, eles informaram que não tinha carteira assinada e que o pagamento deles era em pedras de crack, não era em R$100. Não é a primeira vez que se tem na região do Sul trabalhos análogos à escravidão. No ano passado tivemos um caso lá nos Vinhedos também, de pessoas que trabalhavam de forma precária, né? Talvez nem recebesse. Tem casos de empregadas domésticas também, nessa região do Sul, Santa Catarina, que os patrões pegam os documentos dessas pessoas e escondem, deixam guardado, não deixam essas pessoas saírem de casa. Às vezes essas pessoas nem recebem salário por estar fazendo o seu trabalho. Eu realmente não sei o que acontece nessa região. Na verdade, a gente sabe sim o que acontece por ali, né? O tipo de pessoa que tem por ali. Agora, eu não sei por que o Estado, o governo não vai ali, não dá um foco ali pra entender o que tá acontecendo nessa região e como combater esses casos, porque se você for pesquisar, pelo menos a cada 3 meses aparece um caso desse de pessoas que trabalham com condições semelhantes à escravidão, que tem os seus documentos recolhidos, que acabam não recebendo o seu salário ali, não tem, às vezes nem tem um pagamento, às vezes acabam nem podendo sair ali do local da onde trabalha para poder fazer alguma outra tarefa, para poder viver a sua vida, ver a sua família, né? Precisa se averiguar isso daí, precisa entender o que acontece naquela região ali e combater isso daí, entendeu? Vocês podem pesquisar aí no Google depois também vários outros casos semelhantes que tiveram por aquela região, não só naquela região, pesquisa pelo Brasil todo e vamos denunciar isso daí, galera. A escravidão já acabou e as pessoas precisam receber os seus direitos pelo trabalho que elas executam. E ainda permanecendo nessa pauta quente, né, de coisas que aconteceram nessa terça-feira, dia 16, 3 vereadores e mais 11 pessoas são presas em operação contra grupo ligado ao PCC. O Ministério Público de São Paulo deflagrou na manhã dessa terça-feira, dia 16, uma nova operação para desarticular um grupo criminoso associado ao PCC, suspeito de fraudar licitações em todo o estado. Até por volta da manhã dessa terça-feira, 3 vereadores e mais 11 pessoas haviam sido presos e um dos alvos ainda era procurado. Os vereadores presos foram Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Carlos Alves, do MDB de Santa Isabel e, segundo os investigadores, o grupo tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras para a contratação de mão de obra terceirizada. A atuação deles no sistema tinha apoio e participação de agentes públicos. O
Ministério Público não informou os serviços que eram prestados pela mão de obra terceirizada e em quais setores, mas afirma que os contratos somam mais de 200 milhões só nos últimos anos. As regiões aí que também estão passando por investigações são Guarulhos, a capital de São Paulo, né? Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba e outros municípios também estão com contrato sob análise. Na semana passada, o mesmo GAECO realizou a chamada Operação Fim da Linha, que prendeu 4 dirigentes de empresas de ônibus da capital paulista. Por conta dessa operação aí que a polícia está fazendo, a justiça determinou que a SP Trans e a Prefeitura de São Paulo fizessem uma intervenção nas duas empresas, com o objetivo de manter as linhas de ônibus operadas por elas funcionando na cidade. Para quem não é do estado de São Paulo, sabe que a SP Trans aqui é a que comanda o transporte público aqui em São Paulo, né? Lotação, ônibus e tudo mais, geralmente é a SP Trans que faz essa gestão, essa administração dessas linhas. Pra gente que é apenas um utilizador do transporte público, a gente nunca ia ter noção que coisas assim estão acontecendo enquanto a gente tá pegando o nosso ônibusinho ali de boa, né? Vale ver aí se isso pode causar, sei lá, algum aumento na manutenção da frota e por isso pode ter influenciado no aumento da passagem e tudo mais, mas eu acho muito difícil, né? Cabe à polícia aí ver e o Ministério Público o que realmente ocorre com isso daí, quais os danos que isso tem provocado no transporte público e como combater também aí essa associação com organizações criminosas. Agora vamos voltar a falar da nossa querida plantinha, né? Se na semana passada nós tivemos boas notícias aí para a Alemanha com a legalização da cannabis, hoje aqui o negócio não anda muito bem. Hoje o Senado deve votar a proposta de emenda da Constituição, uma PEC para criminalizar a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, né? O texto de auditoria do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, tem ambiente político para ser aprovado e marca a posição dos senadores contra o STF, tá? Os parlamentares avançaram com a tramitação da medida para rebater o julgamento que ocorre na corte sobre a descriminalização do porte de porções de maconha para o uso pessoal. Se essa PEC for aprovada no Senado e depois na Câmara, a decisão pode forçar o STF a rever o julgamento. Isso porque ficaria estabelecido que não pode ser feita uma análise diferenciada por qualquer quantidade ou substância. Vou explicar uma parada para vocês. Em 2015, chegou um caso pro STF ter que lidar, que era de um mano que ele foi preso com 3 gramas de maconha. Foi um caso que, assim, prenderam o cara, tentaram recorrer para saber se o cara era um usuário, se ele cumpriria ali por usuário de drogas, ou se ele cumpriria por traficante. Porque até o momento não era estabelecido uma quantidade para diferenciar se a pessoa é usuário ou se ela é traficante. Lembrando que ele estava com 3 gramas de maconha. Esse caso aí, por outros juízes não conseguirem julgar, ele acabou chegando no STF em 2015. E aí começou uma votação a partir dali para poder eles definirem qual que seria a quantidade mínima para ser considerado um usuário e um traficante. Hoje em dia esse placar está favorável. Vou explicar um pouco melhor esse favorável, mas o placar está de 5-1. Pela flexibilização aí de algum tipo de norma para isso. Qual que é a fita? Não é que eles querem legalizar ou descriminalizar o porte e o uso de drogas. Essa discussão está no STF apenas para discutir qual que é a quantidade para poder ser definido quem é usuário e quem é traficante. Até o momento, o que está favorável, que é esse 5-1, é que os ministros estão favoráveis a... 5-1 não, perdão, tá 5-3 se eu não me engano, está favorável para definir uma quantidade mínima para que o usuário possa ter com ele, para que a pessoa possa ser considerada um usuário. Então não é que tipo, ainda é criminalizado, ainda é um crime, mas só que aí tem uma
uma certa diferenciação. O usuário, ele ia cumprir meio que uma pena mais administrativa, ia pagar multa, ia fazer serviços sociais, enquanto a pessoa que fosse considerada traficante, ela seria realmente presa. Entretanto, como não existe uma legislação para definir quanto uma pessoa é usuário, quanto uma pessoa é traficante, a lei ela acaba punindo pessoas injustamente. Quando uma pessoa é pega com, sei lá, 5 gramas de maconha, se ela for negra de periferia, a chance dela ser presa como traficante é muito grande. E se for uma pessoa branca elitizada, ali mais rica, talvez nem presa ela seja, né? Vão pegar ali a maconha dela, vão jogar fora, ou se ela assinar alguma coisa, ela vai assinar como usuário, o que acaba sendo injusto, acaba sendo uma lei elitizada, acaba sendo uma lei racista. O que está sendo discutido é isso daí. Tem muita gente que está sendo penalizada injustamente, enquanto tem muita gente que está sendo beneficiada injustamente também, certo? Qual que é a fita dessa PEC que vai ser votada hoje? A votação para definir esse mínimo aí, ela foi adiada, porque o ministro Dias Toffoli pediu vista. Quando se pede vista, tem até 90 dias para poder fazer o seu voto. A última votação, o último voto, se eu não me engano, foi no começo do mês ou foi no final do mês passado, né, maio. E aí, acredito que a bancada evangélica mais direitista tentou emplacar essa PEC para que seja considerada que qualquer grama, qualquer tipo, qualquer pesagem de drogas que a pessoa esteja portando seja considerada como tráfico e ela seja presa. Então eles querem fazer com que essa PEC seja implementada antes de definir essa votação aí, certo? Lembrando que no caso concreto, os ministros julgam um recurso contra uma decisão da Justiça de São Paulo que manteve a condenação desse maluco que foi flagrado com 3 gramas de maconha. Ele foi enquadrado no artigo 28 da Lei Antidrogas e, segundo essa lei, é crime adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou carregar consigo. Lembrando que é aquela fita, não tem quantidade para definir o que é usuário e o que é traficante. Vamos lembrar aí também que 25% dos presos no país respondem pelo crime de tráfico de drogas, sendo que a maior parte desses presos poderiam ser enquadrados como usuários, se tivesse um critério de objetivo. Essa PEC vai ser votada hoje, esperamos que ela não siga em frente, esperamos também que essa votação iniciada em 2015 dê continuidade o quanto antes e que seja favorável para uma definição de uma quantidade mínima para ser considerado um usuário e um traficante, porque tem muita gente que é presa e tem a sua liberdade retirada por conta de um baseado que às vezes não chega nem a 2 gramas, nem a 1 grama muitas das vezes. Esse movimento vem de uma bancada ali que tem um pensamento mais de direita, mas a gente nunca esquece de que essa galerinha aí curte usar um tóxicozinho sim também. É uma hipocrisia do caralho o que essa galera tá fazendo, porque eles fazem isso pra fuder preto e pobre apenas, enquanto se você for ver aí, esses malucos ficam andando aí com seus carrinhos importados, de baladinha em baladinha, cheio de cocaína, né? Enquanto o preto e o pobre tá se fudendo por causa de um baseadinho. Eu vou acompanhar esse caso aí, essa situação. Na semana que vem, no próximo episódio, vou tentar atualizar vocês referente a essas informações. Vou deixar vocês atualizados aí sobre notícias da plantinha também e tudo mais. Teve uma parada do governo aí de querer ir para outro país para poder ver maconha medicinal com outro país, sendo que aqui no Brasil tem um monte de ONG que já faz esse trabalho e a porra do governo tá negligenciando todas essas pessoas que vão acabar sendo prejudicadas, inclusive por essa PEC. Eu acho um absurdo. É um absurdo mesmo, porque se a gente tem isso aqui, cara, tem que regularizar, tem que normalizar, tem que criar regras, tem que criar lei pra poder ter isso tudo aqui dentro de casa, né? Ainda mais pra gente não poder ficar dando dinheiro pra outros países. Vamos fazer a economia rodar aqui dentro, vamos fazer com que as leis sejam cumpridas aqui dentro de forma justa também, e que o governo enxergue essa pauta aí e tente dar um jeito de tentar regularizar essa parada, né, mano? Porque não tá legal, não tá certo e só tem gente se fudendo nessa daí. E é
é isso aí, meus parceiros e minhas parceiras. Esse foi mais um programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da pauta também. Não esquece de deixar a sua avaliação aí no episódio. Deixa aí também o seu comentário. Dá pra comentar no Spotify aí agora, mano. Então deixa o seu comentário aí sobre o episódio de hoje. O que você achou, o que você gostaria de ver aqui. Se você está gostando do programa também. E deixa qualquer comentário aí, mano. Se você quiser comentar sobre algum assunto específico da nossa pauta, pode deixar a sua opinião aí também, que pode ser que a gente leia aí no próximo episódio também, tá? O feedback de todo mundo é muito importante. Obrigado pela audiência de vocês. E é isso aí, mano. Até a próxima. Tamo junto.